aí, o Luiz Eduardo mesmo fez uma pergunta, ele falou, não, ótimo, foi bom a gente sair do Goiás. Então parece-me que esse time do Itumbiara é um time de peso, de massa. Lá em Itumbiara a coisa fica difícil, eu conheço muito bem dentro e fora de campo. E o Atlético nessa queda livre aí, o que pode esperar? Eu acho que a questão do Atlético é emocional e a questão do Atlético é concentração. O time não tem motivação para jogar, não teve para jogar com a Rio Verdense, não teve para jogar com o Goiás. O time do Atlético concentrado, sabendo o que precisa para fazer, não tem para Rio Verdense, não tem para o reserva do Goiás. E olha lá se tem alguma coisa para o Itumbiara. O time do Atlético joga 10 vezes mais do que jogou contra a Rio Verdense e umas 20 vezes mais do que jogou contra o reserva do Goiás. Acho bom os adversários do Atlético, no caso específico do Itumbiara, não se iludir não. Para mim o Atlético não está em queda. O Atlético está relaxado naturalmente, porque agora ele pode relaxar. Deixa eu só perguntar para o Bispo dele aqui, se não seria o caso, também só para garantir, de chamar o Bispo Francisco, está lá na nossa igreja em Campinas, né? Fazer uma campanha ali para os rubro-negros, dar uma abençoada ali nos lados da Campinas. Mas na área da libertação, né? Talvez tenha uns tranca tudo lá por trás. Não, mas não adianta, porque o apóstolo César, ora também aqui pro Goiás. Então a briga vai ser feia. Agora, Gama, tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, que o atleta deve ter comemorado muito a passagem, né, para outra fase da Copa do Brasil diante do Fortaleza. Comemorou até passando a conta. E outra coisa, já pensou? O Atlético, que era considerado o melhor time do campeonato, perde para o time C do Goiás? Cuidado, Vila Nova. Torcedor na linha conosco aqui no Papo de Bola da Fonte TV. Boa noite. Boa noite. Quem é você? Derlei. Da onde? Dragão da Fama. Da Fama. E aí, o Atlético tá caindo ou tá só dando uma relaxada? Esse comentário seu foi certinho. O Atlético concentrado não tem pra tubiar nunca. Aí nem falar que o Atlético não vai chegar. Pode vir a torcida do Dragão muito mais forte que em tubiar inteiro. Aí agora me equivocou. Eu gosto do comentário dela, mas dessa vez ela pisou na bola, feio. Pisou, não pisou? Pisou. Você foi certinho. O Atlético concentrado. Você vai ver, então ele é pau a pau com o Vila e com o Goiás. O Goiás fraco, o Goiás tá fraco. O Vila subiu para o Santos. A bola que eu vi o Atlético jogar nesse campeonato goiano na Copa do Brasil não tem condição. O time é muito bom, o time é uma faca. O time é arrumadinho, do 1 ao 11, não tem jeito. O Atlético não dá conta de ser um time fraco, ser um time ruim, como foi contra a Rio Verdense e como foi no jogo de ontem com o Goiás. Não tem jeito. Futebol, não existe melhor. Oi. Contra o Fortaleza aqui, o Atlético jogou muito mais bola. Foi um azar ter perdido o Fortaleza. Você vê que foi lá e bateu. Não só porque, e não é porque o Atlético fez mais pontos que o Itumbiara, e sim porque o Atlético foi o primeiro colocado da sua chave e o Itumbiara segundo. Aí houve a coincidência do Atlético somar mais pontos que o Itumbiara. Agora, mesmo que o Atlético tivesse menos pontos que o Itumbiara, o primeiro jogo seria no JK, porque o Atlético foi primeiro e o Itumbiara foi segundo. Não há nenhum tipo de vantagem, o Atlético decidirá em casa e quem marcar mais gols nos dois jogos é como se fosse um jogo só. Você soma os resultados. Quem fizer mais gol nos dois jogos vai para a final. Vila Nova e só pensa no Atlético. O Itumbiara não conseguiu ser primeiro colocado no geral. Perdeu para o Vila Nova de goleada e agora jogadores tentam esquecer a primeira fase do Campeonato Goiano para pensar apenas nas semifinais. Agora é trabalhar a semana toda aí para o jogo da semifinal, que vai ser muito importante, vai ser um jogo difícil contra o Atlético. Realmente, né? Na realidade o campeonato começa a partir de hoje. Então, são equipes diferentes, né? O Itumbiara agora com a força máxima. Acredito também que tanto Atlético como Goiás e Vila Nova também vai criar de melhor. E esperando que seja uma das melhores semifinais que o campeonato goiano já presenciou. E eu espero que a gente possa colocar o Itumbiara na grande final do campeonato. E para o técnico Zé Humberto, o gigante da fronteira será bem diferente para o jogo contra o Atlético. Mas eu espero que nós possamos, contra o Atlético, reaproximar novamente a equipe, ter o conjunto que se tinha antes e apresentar um bom futebol contra o Atlético, se possível com a vitória. Vamos pegar agora a opinião do torcedor nas ruas da cidade para saber quem é o favorito para conquistar o título deste ano. Goiás, né? Porque o Goiás, aqui no Campeonato Goiano, ele sempre foi favorito e leva vantagem nisso, né? Por ser o maior time do estado. Na minha opinião, vai ser o Goiás. Eu acho que é o Goiás que vai ganhar o título do Campeonato Goiano, porque ele está desempenhando bem melhor e é o nosso time, né? Nosso Goiás. É o Vila Nova, porque é o melhor. Eu acho que é o Goiás, porque ele tem mais condições e é favorito.
E sempre ele tá na final aí, ó. Ou é ele ou é o Atlético. Seja o Atlético, porque o Atlético é um time que tá mais pobre, né, no Campeonato Goiano. Se ele for campeão, é melhor para ele, né? O Goiás já tá mais estruturado do que o Atlético. Goiás, porque eu acho que tem um time melhor, entendeu? Tem um time mais qualificado e tem um bom técnico também, que o técnico já tem passagem vários técnicos do time brasileiro. E eu acho que vai ser por causa disso. Quem vai levar esse título é o Atlético, entendeu? Porque é um dos grandes favoritos a levantar esse título. E eu fico em dúvida entre o Atlético e o Goiás, mas a gente que tem assim, uma noçãozinha do futebol mais ou menos, a gente tem uma noção que não tem nenhum time bobo e para levar esse título vai ser o Atlético. Pareceram muitos atleticanos. O doutor Weber Carlos, juiz de direito ali na comarca de Aparecida Goiânia, seu amigo, Marcelo? Conheço. Viajante todo dia, torcedor do Vila Nova, conselheiro do Vila Nova, o doutor Weber Carlos, está te mandando um abraço. Um abração para ele, tive o prazer, o privilégio de conhecê-lo num jogo do Atlético contra o Vila Nova no Serra Dourada. Um abração para ele e continue nessa postura, nessa linha que você tem. Tá aí o time do Itumbiara. Zé, o que a gente pode, José Roberto, o que a gente pode esperar desse Itumbiara contra o Atlético? Porque por enquanto a gente só fala de Vila Nova e Goiás, né, do Atlético contra o Itumbiara, e não do Itumbiara contra o Atlético. Não, o Atlético é favorito no confronto, mas o Itumbiara tem capacidade para reverter essa situação e garantir a vaga. Em relação ao jogo com o Vila, foi o Itumbiara um time que deu muito espaço para o Vila Nova, e isso não vai acontecer contra o Atlético. Se acontecer isso, muito espaço, aí termina lá mesmo. Lá em Itumbiara o Atlético já abre uma vantagem que não dará condição para o Itumbiara reverter a situação, mas com certeza o Atlético não terá o espaço que o Vila teve para jogar. Marcelo, se o Itumbiara chegar na final desse campeonato goiano, é zebra? Não, lógico que não. Não, né? Não, muito pelo contrário. Um time que fez uma campanha muito boa. Não concordo com o treinador dele não ter colocado o time, seus melhores jogadores para jogar contra o Vila Nova. Mas para mim, qualquer equipe das 4 que chegarem, for campeão, para mim não é zebra. Então tá tudo normal então para o Marçal Filho. José Roberto Silva, Itumbiara faz então esse jogo primeiro contra o Atlético em casa, né? E você não vê chance do Itumbiara classificar para a final contra o Atlético? Tem, contra o Goiás ou contra o Vila, a final, né? Contra um dos dois. Exatamente, o Itumbiara tem chances de se classificar contra o Atlético. Perdeu as 2 partidas na fase e vai precisar se concentrar muito no jogo. O Zé Humberto tem que trabalhar bem durante a semana para que o Itumbiara possa se classificar. Da comissão técnica do Atlético, para mim os jogadores deveriam estar treinando neste final de semana, porque o Atlético vem de uma competição que é o Campeonato Goiano e também tem a Copa do Brasil. E tem jogador no Atlético que tem que ficar treinando mesmo, pode deixar ele solto na cidade, não, porque senão é complicado. Já do Vila Nova treinaram ontem, hoje treinaram, acredito deverá treinar na segunda-feira. E do mesmo jeito os jogadores do Goiás. Ou seja, se quiser liberar, liberava só no domingo. Treina cedo e à tarde no sábado e no domingo ficaria liberado. Agora, 3, 4 dias de folga para alguns jogadores do Atlético é complicado. Não, e para o Atlético, né, que veio de 2 derrotas, né, José Roberto Silva? O Atlético que foi o primeiro time a chegar à fase semifinal, mas aqui a gente pode apresentar cada um a sua opinião, mas no final da história é que a gente vai ver, né, quem estava certo. Se foi o preparador físico do Atlético que deu uma folga para os jogadores, ou se foi o do Vila Nova e o do Goiás que programaram treinamentos para os jogadores. Diferente em 2007, até porque pode ser a despedida dele do Atlético. O jogador não nega a possibilidade de vestir a camisa do Goiás depois do Goianão. Vamos esperar acabar e a gente resolve. A equipe rubro-negra vai tentar corrigir os erros cometidos no clássico diante do Goiás. O goleiro Márcio, que falhou no segundo gol, já está focado na semifinal contra o Itumbiara. Nosso objetivo na primeira fase, a gente conseguiu, né, que é classificar para a semifinal. E agora é voltar o pensamento para o campeonato na semifinal, pegar o Itumbiara, que é uma equipe difícil, para que a gente possa chegar até a final. Fábio Oliveira agora divide com Túlio Maravilha a artilharia do campeonato goiano. Os dois têm 16 gols. Mas a canedense de Túlio já foi eliminada, enquanto o Atlético tem pelo menos mais 2 jogos. Túlio é um grande goleador, grande jogador, parabéns para ele. E agora vamos dar sequência aí, vamos ver se na frente aí a gente consegue aí passar da semifinal para chegar até a final.